Seja bem-vindo a mais um dia do Clique 365. Eu sou Alan Henrique e o Clique é um desafio onde eu trago durante 365 dias consecutivos uma ideia que quando eu aprendi e ela passou a fazer parte da minha vida, ela parece que clica, aquele som que faz quando uma peça encaixa no lugar certo dela. E como clicou para mim, eu espero que clique para você também. E no clique de hoje, 132, desistir do Brasil. Não, eu não estou indo embora do país. Embora em outras épocas eu tive muito mais vontade e desejo de sair do país, eu pesquisei muito mais e percebi que a gente acaba fazendo uma idealização, uma paradisiação, né? Deixar paradisíaco. Essa palavra não existe, paradisiação. Tornando paradisíaco o estrangeiro, Estados Unidos ou Europa, mas a gente percebe que eles têm problemas complexos e às vezes mais difíceis que os nossos, coisas que nós não estamos acostumados a lidar. Mas o desistir do Brasil é o seguinte: a eleição de 2014, eu pensei, esse partido que está não pode continuar. E então eu foquei no seu principal concorrente. Passada a eleição, o partido que estava venceu novamente. Passada a eleição, eu comecei a estudar mais a pessoa que era o concorrente. E percebi que se ele tivesse ganhado ia ser mais do mesmo. Eu pensei, então a gente está tendo duas opções que no fim das contas a gente se ferra nas duas. Não é entre o melhor e o pior, é sempre o pior A e o pior B. Chegando próximo às eleições de 2018, eu imaginei que poderia existir uma diferença. Era uma pessoa completamente fora do sistema, tanto que partidos não o queriam. E eu pensei, por um tempo o Brasil vai ter um tempo de descanso. De fato, o Brasil está em um período de descanso, onde aquilo que estava acostumando todos os sistemas ao funcionamento corrupto do Estado, e o funcionamento arquitetado do Estado para servir o próprio interesse do partido que estava, ele deu uma quebrada. Ele parou, ou seja, ele não melhorou, ele só parou de piorar na velocidade que estava piorando. E na minha mente eu imaginava o seguinte, que ia acontecer uma mudança sistêmica no Brasil. Essa mudança sistêmica não ia partir da forma como a maioria das pessoas pensa que funciona, que a política ia mudar e todo o resto ia ficar bom. Não. É a sociedade que muda primeiro, culturalmente falando, inteligentemente falando, educacionalmente falando, sem esperar a educação por meio do Estado. E isso sobe e modifica o Estado. Eu sabia que não ia ser do Estado que ia mudar para a sociedade. O Estado ele é formado de duas pessoas, de dois tipos de pessoas. Os cargos eletivos e os cargos concursados. Os eletivos são aqueles eleitos, o próprio nome já indica. Os concursados são aqueles que ocupam a burocracia do Estado. Eles ocupam aqueles cargos técnicos de fazer. São as pessoas que trabalham no INSS, são as pessoas que trabalham nos bancos privados, são as pessoas que trabalham nas prefeituras, são as pessoas que trabalham nas câmaras estaduais, são as pessoas que trabalham na Câmara Federal, são as pessoas que trabalham no Congresso, são esses concursados, são essas pessoas de carreira. Então eu percebi o seguinte, que a revolução cultural que ia acontecer, ela se fragmentou. Os grupos se esparramaram e pouquíssimas pessoas realmente estão estudando. No Brasil acontece assim. Mesmo que surja a verdade, mesmo que surja alguém falando a verdade, aquilo cria um fanatismo em volta. Não cria pessoas que realmente querem estudar. Eu não sei se isso é um fenômeno brasileiro ou se isso é um fenômeno humano. Mas o que eu vejo acontecer demais aqui é isso. Quando surge alguém, mesmo que fala a verdade, surgem os fanáticos que estragam aquela verdade. Que faz com que ela não tenha mais o peso, nem a importância, nem a disseminação que ela precisaria ter. E é como se Jesus tivesse 11 Judas e só um que prestasse. Mais ou menos isso. É comum ter um Judas, mas no Brasil parece que tem todos. Quase todos são. Nesse ponto, então, eu desisti. Eu não acredito mais que possa haver no Brasil uma revolução sistêmica.
Principalmente depois que eu vi numa entrevista, dentro de um documentário, o príncipe Luís Felipe, da família Orleans e Bragança, da antiga Casa Imperial do Brasil, é ainda a Casa Imperial, é que nós não temos o regime, o quarto poder, que é o imperador, dizer o seguinte, que José Bonifácio, o cara que fundou o Brasil, que não deixou o Brasil se fragmentar igual as outras repúblicas ao nosso lado aqui, por exemplo, a América Espanhola se fragmentou em Bolívia, Uruguai, Paraguai, Argentina, Chile, né? O Brasil, que é a América Portuguesa, a América Lusitana, ela não se fragmentou. Temos vários tipos de cultura, daria para fazer vários tipos de país aqui diferentes, mas ele continuou unido. O homem que não deixou isso separar se chama José Bonifácio. Esse homem diz o seguinte: o brasileiro será o novo ateniense se ele não cair na tirania de Estado. O que era o ateniense? O ateniense era o filósofo. O ateniense era o estudioso. Foram as pessoas que criaram ali os seus expoentes, mais Platão e Aristóteles, mas aquela cultura possibilitou que começasse num nível muito alto o amor ao conhecimento. Então o brasileiro ia ser o próximo ateniense. Ele ia ser o próximo que ia amar o conhecimento e fazer o melhor possível. Íamos ser uma espécie de farol no mundo, ocupando um lugar de destaque no entendimento. Se não caíssemos na tirania de Estado. Caímos. Então, eu desisti do Brasil. Mas existem muitas pessoas boas aqui. Em meio a toda essa anormalidade, não existe ninguém normal no Brasil, porque só pode ter alguém normal em um lugar onde há norma. E aqui não há normas. A única regra do Brasil é que não há regras. Então, parece um clique muito pessimista, mas na verdade é um dos cliques mais otimistas que eu já fiz na minha vida. Apesar de que o clique não é toda a minha vida, mas toda a minha vida está sendo colocada no clique, eu desisti do Brasil. Essa mudança sistêmica eu não acredito mais que possa acontecer. Mas eu não desisti dos brasileiros. Eu não desisti do brasileiro. Eu não desisti da brasileira. Eu não desisti do cidadão, que ele sim quer ficar mais inteligente e não fazer o Brasil mudar, mas não deixar que o Brasil o mude. Bem, esse foi o clique de hoje. Se gostou, curte, comenta e compartilha. Se você está no YouTube, se inscreve no canal. Facebook, curte a fanpage. Instagram, curte o perfil. E até o clique de amanhã.